Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Teste laboratorial que pode salvar sua vida. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero compartilhar com você uma informação que é importante saber para você e para seus entes queridos. Há um teste laboratorial que pode salvar a sua vida e é muito econômico, muito fácil e geralmente os planos médicos o incluem. Então não te custaria praticamente nada ou nada pedir ao seu médico, quando você for fazer os testes laboratoriais, que você o verá periodicamente a cada 6 meses, que quando você for vê-lo para uma revisão, ele te peça este teste que vou explicar agora. Vou te explicar o que é, preste atenção. É interessante que o tempo todo estamos falando sobre obesidade. Obesidade, por exemplo, a obesidade. O excesso de gordura é causado pelo excesso de glucose, que é o açúcar no sangue. E essa glucose, quando se mistura, se combina com um hormônio chamado insulina. Isso é o que cria a gordura. A única forma de criar gordura no corpo é combinando glucose com insulina, porque se você tiver insulina sozinha, não conseguirá criar gordura. E se tiver glucose sozinha, também não conseguirá criar gordura. Agora, se combinar as duas, terá gordura. Assim, a causa da obesidade e também a causa dos descontrole na diabetes são sempre o excesso de glucose e o excesso de insulina. Ou seja, isso é o que temos visto o tempo todo. Agora, está surgindo pesquisa moderna que demonstra que o maior problema oculto é que existe um teste que você pode pedir para salvar sua vida, que é quando você vai ao médico e pede ao seu médico que lhe faça um teste do que chamam de insulina, em jejum. O teste de insulina em jejum é um teste que, na verdade, praticamente todos os planos médicos incluem. Seu médico apenas o coordena, ou seja, quando você vai fazer seus exames laboratoriais, que geralmente são feitos em jejum pela manhã bem cedo. Eles medem várias coisas como a glucose, a urina ou outras coisas em jejum, mas, nesse momento, podem aproveitar para medir também a insulina. É um teste muito revelador, porque os níveis de insulina refletem se você está normal ou se está normal e corre o risco até de câncer. Veja, os níveis normais de insulina são estes. A insulina é medida em unidades por mililitro, que é uma unidade bem pequena. A insulina normal realmente vai refletir que a insulina normal estará entre 2 a 6 microunidades por mililitro. Isso é o normal. Isso seria saudável. Não normal, saudável. Ok. Nos EUA, com os testes realizados em toda a população, as pessoas estão apresentando resultados de 10, 11, 12. Ou seja, é por isso que há tanta obesidade e tantos problemas, porque enquanto houver muita insulina, haverá muita obesidade. Ou seja, se para você engordar, para acumular muita gordura e entupir as artérias e demais, você precisa de um monte de insulina. Mas o que acontece? A insulina tem outras funções. A cena ideal é que sua insulina esteja na faixa de 2 a 6. Aí você está em total saúde. Agora, quando você começa a dar 10 ou mais, ou eu vi pessoas, recentemente vi uma pessoa que me trouxe um teste que eu sugeri que estava em 24. Ok. Quando está em 24, os testes que foram realizados, os estudos que foram feitos, mostram que uma pessoa que está nesse intervalo tem, como todo mundo, certo risco. Não é, mas já quando está nesse intervalo, que começa no intervalo de 10 para cima, agora tem mais do que o dobro do risco de câncer e de ataques cardíacos. Mas quando esse intervalo sobe, agora tem 5 vezes mais risco. Ou seja, basicamente o que estamos falando é que a insulina é um hormônio muito necessário. Não há vida sem insulina. Mas quando está em excesso, causa problemas. Por que causa problemas? Eu te explico, veja. A insulina tem diferentes funções. Uma das funções da insulina é que ela reduz a glucose, retirando-a do sangue, que é onde a glucose pode causar danos, e a leva para as células. Por isso, a insulina é a que engorda. Essa é uma função que é muito vital. Agora, outra função que a insulina tem é que a insulina retém sódio. As pessoas que sofrem de pressão alta muitas vezes têm essa condição porque, sem perceber, têm a insulina muito alta.
Quando o corpo está produzindo insulina em excesso, ele ordena aos rins que não deixem o sódio sair, o que faz com que a pressão arterial aumente, pois o sódio aumenta o volume de líquido no sangue e eleva a pressão. Assim, uma das formas mais eficazes de reduzir a pressão de forma natural, sem medicamentos, é buscar a maneira com a dieta correta, uma dieta baixa em carboidratos, evitando alimentos agressivos que disparam a glucose e a insulina, para evitar a retenção de sódio, que é o que eleva a pressão. Perceba que os médicos falam para você não comer sódio, mas na verdade é importante que você veja se seu corpo não está produzindo excesso de insulina em resposta a algum alimento que você está consumindo, o que faz a glucose disparar e você nem percebe. E esse é o tema que se aborda com a questão dos alimentos agressivos agora. A insulina tem outra qualidade, que é ser anabólica. USAID. Se você é mulher, por exemplo, e em algum momento lhe disseram que você tem pólipos nos ovários, você já sabe que tem excesso de insulina, porque os pólipos nos ovários, nas mulheres, são recriações de tecido anormal, quase como se fosse o início de um tumor. Esses pólipos nos ovários surgem devido ao excesso de insulina. Essa é a única razão para isso. A insulina é anabólica e obriga as células a se dividirem, ou seja, elas se dividem de 1 para 2, de 2 para 4. Assim, quando há uma grande presença de insulina, há um grande risco de câncer. Sabe-se que o câncer cresce rapidamente e se prolifera rapidamente na presença da insulina. Por isso, quando uma pessoa tem câncer, tenta-se evitar tudo que seja excesso de insulina, porque a insulina obriga as células cancerosas a se reproduzirem. É um hormônio anabólico, então a insulina aumenta a pressão, a insulina engorda e a insulina aumenta dramaticamente o risco de câncer. A insulina é uma hormona muito necessária, mas quando está em excesso é muito prejudicial, podendo até ser causa de câncer. Então, basicamente, quando você tem níveis altos de insulina, que estratégias você poderia usar? Você pode usar, digamos que você vai fazer o teste e diz ao seu médico: eu quero que você faça o teste de insulina em jejum, que custa nada ou quase nada. E vamos supor que o teste, para dizer algo, não te venha de 2 a 6 microunidades. Por mililitro, vamos dizer que chega em 8, chega em 10, chega em 15, chega em 20, em um desses níveis altos. Então, que estratégia você pode usar? A primeira estratégia é que você deve começar a fazer uma dieta X, para eliminar e reduzir os carboidratos que estão elevando a glicose, o que te obriga a produzir muita insulina. A outra é que você deve suplementar com cromo. O cromo, por exemplo, epicolinato de cromo e outros, usando 400 microgramas por dia, que demonstrou começar a reduzir os níveis de insulina e a resistência à insulina. Você precisa necessariamente suplementar com magnésio. Mas também precisa ver como eliminar seus alimentos agressivos. Esses alimentos agressivos, os alimentos mais agressivos que existem são o trigo, o arroz e o milho. Nós os chamamos de TAM, trigo, arroz e milho. Teste-se com um glicosímetro, assista aos episódios do Metabolismo TV e descubra se há algum alimento que está elevando a glicose. Porque qualquer alimento que eleva a glicose também vai elevar a insulina, já que o corpo reage ao excesso de glicose com excesso de insulina. Então faça seu exame de insulina em jejum. Salve sua vida. Evite um câncer, evite os pólipos, evite a pressão alta, evite tudo o que pode te causar problemas. De fato, está comprovado que as pessoas, especialmente os diabéticos, que mais insulina se injetam, são os que menos vivem. Isso está cientificamente demonstrado, ou seja, há uma relação inversa entre o uso de insulina injetada e a vida de um diabético. Isso está super comprovado. Por isso, minha meta, sempre que ajudo um diabético, é ver como podemos reduzir os níveis de insulina, tanto do que é injetado quanto do que o corpo produz. Ou seja, porque o excesso de insulina é um dos maiores danos que se pode ver no corpo. Salve sua vida, salve-se de um câncer. Peça o exame de insulina em jejum e digo isso, porque a verdade sempre triunfa.